Olá, Tarde. boa tarde. É, pessoal, para quem não conhece, eu estou aqui hoje, eu sou a Jéssica Siqueira, eu sou psicóloga e eu estou representando o Conviver de Água aqui. Para quem não conhece, o Conviver ele é um grupo de apoio à adoção que acontece aqui em Goiânia e também tem alguns grupos que acontecem em Aparecida. Ó, o pessoal tá chegando aí. Pessoal, eu vou chamar a Carolina de Carol porque nós já conhecemos, assim, mas é Carolina o nome dela. E pode se apresentar para o pessoal, Carol? Tá, não, e pode ser Carol, não tem problema não. Eu sou Carolina Freitas, né, Carol? Eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia, sou sexóloga, especialista em educação sexual, sou também psicopedagoga, sou supervisora clínica, professora de pós-graduação. Hoje eu estou como delegada estadual da SBRASH, Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, aqui no estado de Goiás. Sou também colaboradora do portal Sexo Sem Dúvida. Sou membro da Comissão Especial de Direitos Humanos, né, do Conselho CRP Goiás. E sou coordenadora e idealizadora do programa Florescer. Esta sou eu, sou Carol. Uma pessoa aí que tem propriedade super para estar conversando aqui com a gente hoje, né, sobre o tema. Eu também, né, sou especialista em sexualidade humana, também sou membro da Comissão de Direitos Humanos do CRP Goiás, também sou colaboradora do portal Sexo Sem Dúvida e também sou uma das psicólogas que integra a capacitação e o corpo clínico do programa Florescer. Então vamos lá. Carol, o tema hoje é um tema assim, né? Super gostoso de conversar, gostamos muito de falar sobre isso para as famílias, ter esse espaço para poder estar levando sexualidade para as famílias. E aí eu, em alguns momentos, vou precisar olhar aqui para o computador, porque a gente tem um grupo onde tem várias famílias e ali a gente vai trocando ideia, vai conversando. E aí surgiu alguns comentários sobre questões voltadas para a sexualidade no grupo, e foi de onde veio a ideia de fazer a live hoje, né? Por isso o título, Refletindo sobre a Educação Sexual nas Famílias. E aí eu vou fazendo alguns comentários aqui que o pessoal colocou lá para a gente conversar, mas também quem está aqui, se quiser comentar, se quiser enviar pergunta, para a gente poder tentar responder o máximo de dúvidas possível. Isso. Tá certo? Amplo, né? Então, vamos ver o que a gente consegue hoje abarcar aí de dúvidas. Primeira coisa, Carol, eu acho que a gente precisa começar falando sobre a importância da educação para a sexualidade nas famílias. Você já pode começar por aí. A educação sexual, né, na verdade, ela faz parte de todas as famílias, né? Lembrando que quando a gente for falar hoje de educação sexual dentro da família, nós estamos falando, né, da pluralidade das famílias, de todas as famílias, e todas as crianças elas têm um desenvolvimento psicossexual. Né? Então, acontece na família, dentro da família e para além da família. Só que como a família é o primeiro espaço dessa criança, é um espaço muito importante, porque é de lá que vão vir todos esses valores, essa base, né? E o que a família traz. Então, o que seria, né, educação sexual? Muita gente acredita que educação sexual é falar sobre sexo. E, na verdade, é conversar sobre sexualidade. E sexualidade, na verdade, é vida. Né? Todo o nosso desenvolvimento ele está permeado por essa sexualidade. E quando começa, por que a gente está trazendo para a família? Né? Porque começa naquela pergunta que sempre acontece quando a mulher está grávida. É menino ou menina? Então, é ali que a gente começa a educação para a sexualidade, e a educação para a sexualidade termina quando morremos. Né? Então, durante todo o ciclo de vida, a gente tem aí educação para a sexualidade. E por isso que é importante, né,
trazer as questões que acontecem aí dentro de todas as famílias. Uhum. E você falando em bebê, a gente até tem algumas dúvidas que o pessoal colocou aqui, eu já vou até entrar nisso. O pessoal comentou assim da dificuldade, às vezes, falar para as crianças, porque assim, as crianças elas têm curiosidades, às vezes, por exemplo, vai lá ver o menininho com o bibiu, ver a menina com a pepeca, aquela coisa assim, e aí eles ficam questionando, né, o porquê que é diferente. E aí os pais não sabem muito bem, assim, né? Ficam meio assim para conversar sobre isso. Você pode dar alguma orientação para conversar sobre essas diferenças? Sim, é importante até você trazer, porque a gente, né, já traz que educação sexual vai passar por essas questões de corpo, né? De corpo, de higiene. É por onde a gente começa a educação sexual com as crianças. Então a gente começa ali desde o bebê. Por isso que a gente fala que é importante pedir licença, né, para esse bebê quando for fazer uma higienização, ir falando, né, de todas as partes do corpo desse bebê, porque esse bebê ele está percebendo, ele está sentindo os tipos de toque, e esse toque de afeto, né, ele é importante. Quando as crianças vão ficando maiorzinhas ali, por 2, 3 anos, elas começam a perceber, né, essa diferença, porque até 2 anos a criança ela acredita que ela é a extensão da mãe. Aí, a partir dos 2 anos, ela começa a entender que ela é diferente da mãe e começa a perceber os corpos. Então, a criança ela começa a ver o quê? Que existem corpos diferentes. Então, a gente pode falar para essa criança, né, que começa a perguntar dessa diferenciação, isso de forma simples. Existem corpos diferentes, né? E começar a dar nome. É importante a criança dar nome para os órgãos genitais. Né? Pepeca não tem problema desde que não seja pejorativo, porque também não adianta falar os nomes científicos, né? Vulva, pênis, e falar com a cara feia ou com algum estranhamento, que a criança percebe a forma também que a gente fala sobre. Então a criança começou a perguntar, responda, né, sobre corpo. Você está respondendo sobre corpo, você não está respondendo sobre sexo. Quando a gente responde aqui, a gente está respondendo aquela dúvida específica, né? É algo que, assim, eu vejo em muitos pais, é isso. A criança pergunta e aí eles já pensam, assim, os vários desdobramentos que poderia ter aquela pergunta, mas a criança está querendo saber algo, só o inicial ali. E aí muitos pais acabam se perdendo nisso. E é bom você falar a idade, porque eles ficam no grupo, eles comentam muito sobre idade, qual a idade certa, qual a idade errada. E aí, falando também da diferença dos órgãos genitais, com relação ao banho, tem famílias que têm assim, o hábito de tomar banho juntos. E aí, alguns pais têm dúvida de qual idade tem que parar. Qual é a idade certa que a criança não pode mais banhar junto com a mãe ou junto com o pai? A gente não tem uma idade assim certa, porque vai depender de cada família. Né? Como é que aquela família lida com a nudez, como é que essa família lida com este banho juntos. O que eu costumo responder é, quando alguém começou a ficar constrangido ou constrangida, é a hora de parar. Quando a criança começa a não querer mais tomar banho, seja com o pai, com a mãe, quando começa a não querer mais, respeitar esse momento. Ou quando o pai ou a mãe começar a se sentir incomodada porque a criança já está grandinha, também é hora de parar. Mas geralmente alguém sinaliza, né? Para a gente pensar na idade, geralmente por volta dos 7, 8 anos, que a criança, né, entra com as questões de juízo, de valores ali, ela já tem um outro desenvolvimento, ela começa a lidar com a nudez de outra forma, ela vai começando a querer tomar banho mais sozinha. Autonomia também facilita. Né? A criança que vai aprendendo, se a gente vai ensinando ela desde pequenininha a tomar banho sozinha, ela passa a querer a tomar banho sozinha, porque isso para ela é autonomia, ela se sente o máximo. Né? Nossa, eu lavei meu cabelo sozinha. Né? Eu tomei meu banho sozinha. Então, a criança vai sinalizando.
Agora, se o pai ou a mãe se sente constrangido antes dessa criança sinalizar, também pode falar, olha, a partir de hoje a gente, né, não toma mais banho junto, você já está grandinho, grandinha, então a mamãe vai tomar banho no banheiro dela, você já consegue tomar banho sozinho. Lidar com essa questão mesmo da autonomia e do desenvolvimento psicossexual. Se a gente pensar em desenvolvimento psicossexual, se a gente não pensar no sexo, né, na atividade sexual lá na frente, enquanto pais e mães, fica mais fácil de lidar com todas as questões que vão naturalmente aparecer no desenvolvimento da criança. É justamente separar, assim, as pessoas, assim, eu vejo a sociedade como um todo, olhando para a nudez, só associando ela à questão da atividade sexual, e não como um corpo, né, como algo que é natural, que a nudez é natural, que os órgãos genitais, a higiene, tem uma série de coisas que vem junto com a nudez, além do sexo, vamos dizer. Sim. E é um momento, Jéssica, importante da gente trabalhar com essa criança também questão de limite de corpo, higiene de corpo, onde pode tocar, onde não pode tocar, porque a criança, naturalmente, por curiosidade, ela quer pegar. Né? Então, às vezes, alguns pais e mães se assustam, nossa, quis pegar, né, no meu pênis, quis pegar aqui na minha vulva. Não, não é isso. Eu quero pegar no peito e quer mamar de novo, mas já tem 6 anos de idade. É curiosidade dessa criança. Então, a gente começa por quê? Porque a da criança, por exemplo, não tem pelos. Dos adultos tem pelos. Então, eles querem tocar para entender aquilo ali. Eu falo assim, uai, mas o que é isso? Né? Então, começa a colocar limite. Olha, o limite do meu corpo, o limite do seu corpo, e vai ser assim lá fora. Então, a gente aproveita... Tem alguma fala que você pode continuar? Não, eu estava falando que a nudez vai passar por aí, né? Para limite de corpo, conhecimento de corpo. A nudez, ela não é só sexual, né? Eu ia perguntar se tem alguma fala que você pode deixar assim, para os pais gravar, porque quando fala, fica mais fácil. Assim, ó, você vai lá, você vai falar assim, assim, assim. Para poder eles explicarem para as crianças a questão desse limite. Tá, o pai ou a mãe pode falar, independente, tá, gente? Se é menino, se é menina, se pai, se é mãe, né? Vou falar, então, adulto e criança, que aí a gente tira essa questão né, do gênero masculino. Mas aí vai falar para essa criança, olha, esse aqui é o corpo do papai. O corpo do papai, quem toca ele, quem limpa ele, quem cuida dele é o papai. Então, você está crescendo, papai, mamãe, aí quem mais, né? Se tiver babá, avó, enfim, ajuda você na limpeza do seu corpo. Mas é só nessa limpeza no banho que você vai aprender. Então, você também vai começar a cuidar só você do seu corpo. Ninguém pode tocar no seu corpo. Então, você não pode tocar nas partes íntimas do papai, como o papai não pode tocar nas suas partes íntimas, se não for para fazer a higiene, né? Limpar o xixi, limpar o cocô, aí fala, né? Especificamente. E qualquer outra pessoa também não pode. Então vai falar, papai não pode encostar no corpo do papai, porque são partes íntimas do papai. E assim, as crianças vão entender, esse não pode, assim. Às vezes os pais ficam pensando que tem que fazer toda uma coisa, assim. Mas esse não pode é bem claro para a criança. Aí a criança tem que saber o que é parte íntima, o que é pênis, ou o que é piu-piu, borboletinha, florzinha. O nome que tiver, isso faz parte do crescimento da criança e é importante depois começar a dar os nomes científicos, né? A gente começa as partes íntimas, que a criança estabelece naquele corpo dela quais são essas partes íntimas e ela vai tentar fazer isso, ela vai tentar fazer de novo, né? Porque criança faz isso, e você vai repetir. Não pode, são as partes íntimas. As partes íntimas, cada um cuida da sua. Né? Aí mais na frente, quando, né, tiver ali adolescente, que outra pessoa for tocar por questão de prazer, já é outra etapa do desenvolvimento humano e da educação sexual. Aí sim a gente vai falar de toque, de prazer, né, de trocas que acontecem. Mas aqui na infância
Que é inclusive preventivo, né, dos abusos, das ofensas sexuais, prevenção de violência sexual. É exatamente isso. Eu ia comentar isso agora, que esses limites que a gente está falando aqui é os limites para a prevenção, né, do abuso, e que agora está tendo essa transformação na nomenclatura, que é a ofensa sexual. Abuso sexual e ofensa sexual são as mesmas coisas, para quem tá chegando agora e não conseguiu captar. Com relação também a esse quesito do toque nas partes íntimas, cara, eu vejo muitos pais, quando pegam as crianças se tocando, e aí Sim. associa a masturbação pé, porque fala assim, meu Deus, uma criança inocente, e aí vai aquela coisa toda, porque associa a masturbação. Tem como você explicar assim o que é a masturbação em si, o que é essa exploração da criança, o que é saudável, o que não é saudável? Se caso pegar, como que o pai pode intervir também para não causar algum, para não reprimir esse comportamento, né, e ter uma consequência futura? Sim, porque aí, dependendo de como é feito, realmente pode, né? A gente já vê outros desdobramentos. Mas o que é a masturbação, né, gente? Masturbação na infância não é a mesma coisa de masturbação na adolescência, nem masturbação na vida adulta. Em termos de conceito, sim, que é autoestimulação. Estimulação, né, dos órgãos ali genitais, os órgãos sexuais e do corpo como um todo. Mas a criança, ela não tem esse comportamento pensando em ter prazer, né? Pensando que ela vai se relacionar com alguém. Ela não está pensando em sexo. O que acontece com a criança, né? Então, a masturbação infantil, ela faz parte do desenvolvimento psicossexual, né? A gente está tentando também outra nomenclatura que a gente está tentando aí modificar, tirar a masturbação, que tem esse peso, quando fala masturbação, todo mundo arrepia, né? Para autoestimulação, que nada mais é do que autoestimular. Então, a criança, ela aprende a se tocar. Então, ela vai aprendendo que tem bracinho, que tem perninha. E, de repente, quando ela tá... quando é bebê, quando tira a fralda, né? Ela já começa a explorar a região. Ela está explorando a região para quê? Para poder conhecer aquela região. Aí ela começa a descobrir que ali faz cosquinha. Ou que o pintinho fica duro. Aí vem o menino correndo, mãe, meu pintinho tá duro. Aí essa mãe, ela, né, já fala assim, nossa, esse menino tá pensando em sexo, como é que vai ser? Que esse pinto desse menino funciona. Gente, a ereção da criança também, nada mais quer dizer que está tudo funcionando bem na saúde dele, na saúde sexual dele. Da criança, do adolescente, do adulto. E ali, naquele momento, a criança não está pensando em sexo. O que acontece? Faz cosquinha. A criança começa a descobrir que é uma região do corpo dela, ali 4, 5 anos de idade, ela começa a explorar mais, né, esse corpo, e ela começa esse hábito, né, de se masturbar. O que a gente deve fazer? É o momento da gente explicar para essa criança sobre privacidade, novamente, né? A questão da prevenção. Explicar para ela que é uma parte do corpo, né? Que faz cosquinha, que é gostoso, só que ela tem que fazer isso no quarto dela ou no banheiro dela, que é algo privado, é algo dela que todo mundo faz, mas que é algo dela. Enquanto descoberta deste corpo. Então, o que o pai, a mãe pode fazer, né? Viu ali que está se masturbando, não falar nada, né? Muita gente fala, não falo nada e saio puxando a criança. Não falar nada, essa criança percebe que ela está fazendo alguma coisa que incomodou. Então é bom falar, você está brincando com o seu corpo, né? Mas vamos fazer aqui outra coisa agora? Deixa eu te explicar. Quando você for brincar com o seu corpo, você precisa fazer isso sozinho. Privacidade, o nome disso. Você tem seu quarto, você tem seu espaço, você tem o seu banheiro, né? Que aí quando você for tomar seu banho, quando você for cuidar de você, se você quiser fazer um pouco de cosquinha, não tem problema. E chama a criança para fazer outra atividade.
Isso também é o que a gente recomenda que se faça nas escolas, né? Que, assim, fala para a criança, olha, eu estou vendo o que você está fazendo, mas não é hora nem lugar. Só ter cuidado com essa fala. Olha, eu estou vendo que você está brincando com o seu corpo, mas agora é hora da gente brincar com o amiguinho ali de pular corda. Vamos lá? A criança ela vai na hora. A gente tem que preocupar se esse comportamento está excessivo. Comportamento excessivo. Se essa criança está deixando de brincar, se essa criança o tempo inteiro que ela está vendo algum desenho, ela está se masturbando, ela está se autoestimulando, né? Se ela está trocando atividade por essa autoestimulação, ou se ela está chamando outras crianças para fazer essa atividade junto, aí a gente começa a pensar, né? Infelizmente, na possibilidade de uma possível situação de violência, né? Aí a gente tem que verificar. Outra coisa que eu lembrei aqui que é importante a gente perguntar é se está coçando. Porque às vezes a gente acha que está se autoestimulando, aí tem restinho de cocô ali, aí a criança está com coceira, né? Porque quando menina, por exemplo, começa a se limpar sozinha, às vezes passa o papel e vai ali, né? Para a pepeca e fica ali. Aí ela fala, não, já me limpei. Aí você acha que se limpou. Só que às vezes ficou um restinho. Ou o menino também não limpou direito, tá uma sujeirinha ali, ou entrou e saiu da piscina, ficou uma sujeirinha, ou entrou areia, né? Dependendo da brincadeira. Então, a gente também pode perguntar, tá coçando? Vamos ver se está limpo, se estiver coçando, se está limpo. Né? Então, nem sempre quer dizer que essa criança está brincando com o corpo dela. A gente pode verificar se tem ali alguma assadura, se está sujo, enfim, se está incomodando também. Tá? Que a gente tira dessa situação. E voltando ali, né, para a possibilidade de ser um excesso, aí a gente tem que prestar atenção. A gente pensa enquanto um sinalizador. Né? O que está diferente no desenvolvimento psicossexual dessa criança? Tem alguém que está estimulando a criança, né? Tem alguma coisa, algum desenho, porque assim, viu alguma coisa, né, na internet, o que pode estar acontecendo que pode estar atrapalhando o desenvolvimento psicossexual dessa criança. Você falou também da questão assim da sexualidade aflorada, né? O pessoal tá que elogia você aqui, ó. Tá só subindo comentário aqui, elogios, falando que você é muito sensata, que tá gostando muito de você, que tá ótima a live. Só pra ir te atualizando. Jéssica vai me falando que se eu tentar parar para ler, eu perco o fio da meada. Mas você falando da questão da sexualidade aflorada, eu vejo assim, esse termo é muito, muito presente assim nas famílias quando eles vêm procurar a gente, né? Eles falam assim, ai, a minha filha está com a sexualidade aflorada, o meu filho está com a sexualidade aflorada, que seria esses comportamentos excessivos, né? E aí esses comportamentos excessivos vai desde a masturbação até, por exemplo, a nudez, né? Tem assim, a gente vê crianças que às vezes foi exposta a uma violência sexual e aí elas usam a nudez como uma forma de comunicar algo, né? E como intervir nisso, por exemplo, naquela criança que está se expondo, como pegar essa criança para resguardar ela, ou esse adolescente também, assim, uma forma de conversar, mostrar para essa criança, para esse adolescente que aquilo não é errado, mas que não é a hora, assim. Como trabalhar nesse limiar, assim? O primeiro passo que a gente tem que dar é a gente perguntar para a criança onde é que ela viu isso, onde é que ela aprendeu isso. Né? Porque às vezes ela viu alguma coisa na televisão, na internet, ou alguma amiguinho trouxe para ela, ou ela viu na rua. Não necessariamente aconteceu dentro de casa. Então a gente primeiro tem que saber onde é que você viu isso, onde é que você viu uma pessoa com essa roupa, onde é que você viu uma pessoa, né, que estava dançando desse jeito. Quando é algo que acontece fora dessa família. Porque, infelizmente, nós temos famílias
que valorizam esses comportamentos. Nossa, meu filho é garanhão, lá já está de pintinho duro, vai pegar todas as primas, porque meu filho não vai ser viado, meu filho vai ser garanhão. E dali começa. Aí o menino começa a pegar no pinto, né? Porque o menino tem mania de pegar no pinto, e ao invés do pai controlar esse comportamento, ensinar, não, começa a incentivar. E meninas também que são incentivadas a usarem roupas de mulheres, usarem maquiagem de mulheres, né? Maquiagem é de mulher, enfim, usarem maquiagens, né? Essa erotização infantil que a gente chama. Então, geralmente, quando os pais vêm perguntar para a gente, é porque essa erotização não acontece dentro de casa. Ou acontece e eles não conseguem ver enquanto erotização. Né? E, por exemplo, questões simples. Uma menina de 4, 5 anos de idade andando de salto. Um sapatinho, tem um monte de sapato para vender, gente, é o que mais tem. Sapatinho de salto para menina de 4 anos de idade. Isso é erotizar uma criança. O que é erotizar, então, a criança? Né? É você sensualizar essa criança na visão do adulto. É aquela famosa brincadeira, aquela coisa que fala assim, ah, meu filho vai namorar sua filha, olha lá seu sogro, olha lá sua sogra, né? Que até teve aquela campanha que criança não namora, que mobilizou muitas pessoas. Criança não namora nem de brincadeira, né? Porque as pessoas têm o costume de falar, nossa, mas é só brincadeira. Pois é, só que essa criança, o sistema nervoso dela, né? Toda a questão de crença dela, de conceitos, de valores, está sendo construído. Ela não tem esse radar para ironia. Então, ela pode introjetar isso e falar, não, Então, é assim que funciona. Né? Então, a gente tem que saber de onde está para a gente poder até saber o que vai falar, como é que vai fazer. Olha, isso aqui não... Isso é onde entra a autoridade, né? Quando a gente trabalha com sexualidade na família, a gente trabalha com autoridade. Não existe, assim, democracia dentro, né, da família nesse sentido. Quem manda é pai e mãe. Autoridade é pai e mãe. Claro que vão ter momentos que você vai negociar com essa criança. E é até importante para que essa criança aprenda a negociar. Importante para a autonomia dela. Mas o que eu vou negociar? Né? O que é negociável e o que não é negociável. O que é que eu vou falar não e é não e pronto. E a criança já saber, com o tempo, ela aprender essa diferença. Então, aí, nesse momento, falar onde é que, né? O que está acontecendo? É o diálogo. É o diálogo. Porque, lembrando, ter autoridade não é autoritarismo. Né? Você ouvir o que essa criança está falando e saber como é que você vai intervir. Tá, então você viu isso em tal lugar, isso não é para a sua idade, então você não vai assistir mais esse desenho. Eu tenho pavor, Carolina, tenho pavor de youtubers. Né? Então, não vai assistir. Não tem negociação. Tem coisas que não tem negociação. Ah, mas minha amiguinha assiste não sei o que, o fulano, ele é muito bem quisto. Bom pro fulano. Mas aqui na minha casa não entra. Então tem que ter esses limites dentro de casa. Até para antes da adolescência, né? Porque na adolescência, se não tiver tido limite na infância, vai ficar bem mais complicado. E aí é engraçado que quando a gente, assim, nem tô precisando eu ler ali, porque um assunto vai puxando o outro e acaba que é tudo que o pessoal comentou lá, que eu cheguei a notar. E aí você falando da questão da internet, do acesso à internet. E aí teve muitos pais que comentaram a questão assim, qual que é esse limite, né, da internet. Tem até um pai que comentou que o filho dele já chegou a pesquisar palavras como pornografia, mulher gostosa na internet. E aí lá no grupo teve pais que comentaram de crianças assim que ficam no tablet, pré-adolescentes, que ficam no tablet e já estão acessando esses conteúdos e às vezes nem é diretamente, né, lá nos sites de pornografia, mas que essa pornografia às vezes vem de outras formas, por exemplo, nos jogos online. A gente vê muita erotização
nos jogos online. Como é, assim, como trabalhar com isso, quando pegar, como falar, como limitar esse acesso à internet para não acessar esse tipo de conteúdo. Vem a erotização, né? E nos jogos a gente vê muitos xingamentos, né? Que aí entram questões pejorativas que vão virar violência lá na frente, quase que inevitável, né? Então vai depender, Jéssica, da idade. Enquanto criança, né? Além de ter o limite de tempo, você tem de estar junto, sim. Ah, mas eu não tenho tempo. Então, não libera. Né? Se você não tem tempo de estar com a criança assistindo o que ela está assistindo, não libera. Essa criança não vai ter acesso à internet enquanto você não estiver perto. Né? Isso pequenininho, 4, 5, 6, 7, 8 anos, né? É um dos problemas que a gente tem hoje, porque a gente tem que colocar as crianças nas aulas online e as crianças estão entrando na internet à medida que vão clicando, vão indo para lugares que elas não têm controle. Né? Então tem que ter realmente alguém junto. Para quê? Para ir explicando. Olha, que você não entra, olha, isso aqui não é legal. Olha, esse desenho aqui não é para você. Não sabe qual desenho que é? Assiste antes. Assiste lá um pouco do desenho e vê se, né, é razoável aquele desenho. Se é um desenho bacana, porque hoje a gente tem muitos desenhos educativos, né? Então tem coisa bacana. Então o que eu vou permitir? Quando vai começando a ficar mais velho, pré-adolescência, né, ali a puberdade, a adolescência, aí é hora de negociar. É hora de negociar tempo e é hora de negociar privacidade. O que eu quero dizer com isso? A criança ou o adolescente, eles têm direito a essa privacidade. Mas é uma privacidade ainda controlada. Só que eu não vou invadir sem essa criança e adolescente saber que eu estou ali. O que criança e adolescente não sabe é invasão. Né? Se a criança e adolescente sabe, é porque é uma proteção. Então, vai navegar, vai ver histórico sim, de navegação, vai confirmar. Se estiver desconfiando de alguma coisa, vai realmente olhar porque é importante. E isso é muito importante para o adolescente. Ele vai se sentindo seguro. Né? Eles e elas vão se sentindo mais seguros. Não, tem alguém que está tomando conta aqui. Isso é preventivo. É chato? É chato. Não era chato com seu pai, sua mãe lá atrás, né? Para mim não tinha internet assim na época, mas eu já tinha um monte de proibição, né? Era chato? Era, mas trazia segurança. E é isso que a gente tem que trazer hoje para as crianças. Por quê? Eles hoje estão no online, eles já nasceram, né, no mundo virtual. Só que eles têm que entender que mundo virtual e mundo real caminham juntos. Em termos de consequência, de aprendizado, né, de relacionamento. Então, é diferente. A gente tem que colocar isso para eles. Ah, mas uma criança de 6 anos não vai entender. Vai. Então, você explicar para ela que ela vai. Você fala na linguagem dela, né? E termina a frase com não pode. Pronto. Vai bater o pé? Vai. Vai reclamar? Vai. Né? Faz parte, né, do desenvolvimento. Aí é onde entra a autoridade que a gente precisa exercer, as pessoas precisam voltar a exercer a autoridade na educação dentro das famílias. Não esperar que a escola faça isso. A escola é outro espaço de educação. Né? Então tem que ter isso em casa, sim. Uhum. E aí, você falou que é algo que, por exemplo, que tem que acontecer na infância para que, de alguma forma, na hora que chega na adolescência, tudo vai caminhando ali tranquilamente. E aí, trazendo essa questão do mundo virtual, a gente vê hoje muitos adolescentes acessando a pornografia, já a pornografia mesmo, e também a questão da troca de nudes, que a gente vê muito entre os adolescentes. E aí, os pais às vezes veem os filhos se masturbando, percebem que os filhos adolescentes já estão se masturbando, e aí fica aquela coisa, como falar, como abordar, qual o limite, como controlar isso. Uhum. A gente primeiro tem que entender que
né? A masturbação, a autoestimulação é um comportamento natural de todos e todas, né? Não só dos meninos adolescentes, as meninas também, adolescentes também se masturbam, né? É aprendizado, é prazer. Então, tanto os meninos quanto as meninas vão se masturbar na adolescência. Resta saber se sabem do que se trata e o que está acontecendo com este corpo, né? Então, a gente começa por aí. Porque a gente vai ensinar, se não né, aprendeu lá para trás, então a hora agora é de explicar. Por quê? Porque agora a gente está começando a falar de prazer e de descoberta, né, de desejos. Então, nessa descoberta de desejos, aí é que a educação, que é da família, vai para o social também. Porque é a hora que eles e elas vão começar a se relacionar. Nesse começar a se relacionar que vem, né, os nudes, essa questão toda. Então, no primeiro momento, conversar sobre os limites da masturbação. Sim, privacidade, espaço, né, lugar, como é que isso tudo acontece. Então, conversar, sentar com o adolescente e conversar. Eu também aproveitar, assim, eu vejo também esse momento, Carol, só para poder já puxar, como também uma oportunidade de falar também sobre as prevenções, uso de preservativos, métodos contraceptivos. E assim, você não vai chegar, né, para sua criança ou para adolescente e falar assim, agora nós vamos conversar sobre sexo. Não. Tem uma cena, né, que aparece na televisão, ou você pega o menino ou a menina alguma foto numa situação que você viu que estava se masturbando ali e tal. Aí que você vai linkar, olha, eu estou percebendo que isso aqui tem acontecido, vamos conversar um pouco sobre? Vamos conversar sobre privacidade, você tem alguma dúvida? O que você já sabe? Né? Você consegue, você sente alguma dor? Porque tem meninos, por exemplo, que se masturbam que eles sentem dores. A gente vai ver o que é fimose. Né? Então, ali a pelezinha, que até então não tinha uma ereção completa, começa a dói pra caramba, ou chega a rasgar e sangrar, né? E os meninos não falam nada porque acham que é assim. Então, a gente tem que falar, para eles começarem a entender que sexo não precisa, em hipótese nenhuma, ser com dor. Então, é tudo preventivo, né? A gente vai falando e vai lembrando que vai sendo ali tudo preventivo. Então, nesse momento, começa a falar. Aí vai falar, assim, das possibilidades, né? Infelizmente, a gente tem também que trazer essa questão das infecções sexualmente transmissíveis. A gente não deve focar nelas, né? Enquanto apavorar, mas a gente deve falar, olha, existe. Preservativo existe para isso. Você sabe como colocar? Sei. E geralmente sabe mesmo, né? Mas se tu quiser, a gente pega, né? Pega um tutorial, não precisa, né? Que os pais têm muito, assim, como é que eu vou ensinar meu filho a se masturbar? Você não vai ensinar seu filho a se masturbar. Ele vai ter essa vontade, ele vai descobrir como é que o corpo dele vai dar prazer para ele. Porque o que dá prazer para você não necessariamente dá prazer para ele. Então a gente não tira a roupa para explicar. Nessa pergunta sempre está, como é que eu vou ensinar? Você não vai ensinar. Como é que eu vou falar para o meu marido e ensinar para o meu menino? Você não vai falar. Porque seu marido não vai tirar a roupa e mostrar para esse menino. Né? Uma autodescoberta, autoestimulação. Então, a gente vai perceber que está demorando mais no banheiro. Então, vou fazer um gancho e começar essa conversa. E saber o que né, esse adolescente já está sabendo que ainda não foi conversado. Importante a questão do uso da internet, né, o nudes, o sexting, né, que eles trocam ali entre eles. Por quê? Porque caiu na rede, não tem mais como, né? Rede social aí caiu, é muito complicado, e a gente tem visto processos atrás de processos desses nudes sendo vazados. Então, eles têm que saber, é aí onde entra, né? O virtual e o real, na verdade, eles estão ali juntos. Porque o que aconteceu ali no virtual, todo mundo recebeu uma foto da adolescente. Vai ficar só ali. Então, vai ficar... E ela precisa entender uma coisa, né, que é muito difícil, que a gente tem que
falar na linguagem do adolescente, de uma forma em que eles começam a se conscientizar, porque informação tem. Mas o adolescente tem que tomar consciência de quê? Né? De que aquilo pode acontecer com ele, sim. Você pode engravidar, sim. Você pode engravidar uma menina, sim. Né? A gente tem que começar a falar com os meninos sobre paternidade. Demorou até, né? Porque a gravidez na adolescência não é só da menina. Alguém engravidou essa menina. A gente tem que falar sobre paternidade com os filhos. A gente tem que falar de prevenção. E a gente tem que falar, olha, cuidado. Ah, porque tem, né, tem uma rede social que 2, 3 segundos e some. Sei lá se alguém printou em 2, 3 segundos, né? Do jeito que o povo anda rápido também. Então, a ideia de saber as consequências. Como é que a gente lida com um adolescente? Como é que vai lidar com as consequências? Isso aqui pode dar nisso. Você dá conta disso aqui? Não, não dou. Então, vamos não fazer? É a prevenção, né? É o caminho da prevenção. Uhum. É o caminho da prevenção. O pessoal comentou aqui, Carol, da questão das crianças e dos adolescentes especiais, né? No caso aqui, a Joyce comentou dos adolescentes especiais, que alguns podem se machucar na hora que está se masturbando. Sim. Que é importante também essa orientação. Aí a gente entra também em uma outra questão. Primeiro, os pais e mães de adolescentes, né? De crianças e adolescentes especiais têm que entender que eles têm sexualidade, sim. Né? Que o desenvolvimento psicossexual acontece do mesmo jeito. A não ser crianças que tenham muitas e muitas restrições, que aí vai ser mais diferente ali o desenvolvimento psicossexual. Aí é mais específico, aí é uma live só para isso, né? Mas assim, se a gente pensar de uma maneira geral, as crianças especiais, elas têm o mesmo desenvolvimento psicossexual. Uhum. Então, a Sandra... pode concluir. A gente vê como é que está fazendo, se está se machucando, se está usando algum objeto. E tem que intervir. Se tivesse, por exemplo, cortando o pé, você não ia falar alguma coisa? Ô, menina, tira essa faca aí que você está cortando seu pé. Porque menino no almoço, jantar, tem mania, né? Faca, garfo é no corpo inteiro. Aí você fala, tira essa faca do seu pé porque você vai cortar. Por que eu não posso falar, minha filha? Olha o que você está fazendo aí na sua vulva, na sua vagina, vai te machucar, assim, machuca. Do mesmo jeito que eu falo, né? Vamos lavar? Você quer aprender como é que lava sozinha, suas partes íntimas? Quer? Eu vou ensinar como é que lava. A gente tem que trazer nossos órgãos sexuais como pertencentes ao nosso corpo como um todo. Eles não estão separados, parece que é algo separado, né? Corpo e partes íntimas. Não, tá tudo aqui. Ensina a lavar aqui a axila, ensina a lavar os pés, né? Os pais adoram ficar ensinando a lavar os pés sujos, depois que vem, às vezes, do parque sujo para brincar. Mas esquece de ensinar as crianças a lavarem, higienizar a parte íntima, e a parte íntima é a vulva, o pênis e o ânus também. Tem que ensinar as crianças a lavarem a bunda também. Ali é que fica o cocô, né, gente? O cocô fica ali no cu, fica ali, né? Então, tem que ensinar a limpar? Tem que ensinar a limpar. E aí, toda vez que fala isso, eu me lembro da musiquinha, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Não tem nada, né? Entre o ombro e o joelho, não tem mais nada. Então, a gente tem que mudar essa musiquinha. Uhum. Tem corpo. Sim. A Sandra comentou aqui, Carol, ela falou assim, é difícil a questão das disfunções da sexualidade, tudo pode hoje em dia? Eu não consegui entender muito a pergunta dela. Você conseguiu entender? Não, mas eu fiquei com tudo pode hoje em dia, né? Se for alguma coisa assim mais específica, pergunta de novo para ver se a gente entende, mas eu vou ficar com essa questão do tudo pode. Não, tudo pode não. Né? A gente não preza por uma educação sexual permissiva.
Porque o tudo pode, ali, a gente trabalha muito com não limite, né? Com violência. Então, não tudo pode. Também a gente não trabalha com educação sexual repressora, onde nada pode. Porque a gente tem um ser humano em desenvolvimento e uma das funções da nossa sexualidade é nos gerar prazer na vida adulta. Então, a gente preza pelo quê? Uma educação sexual compreensiva, relacional, baseada em direitos humanos, conhecimento de corpo, né? Conhecimento de relações de respeito, de higiene. Então, não pode tudo. Por isso que tem que ter limite de uso de internet também. Isso é sexualidade. Exato. Estuda, né? Desde o início que a gente está falando é sexualidade, né? A Vera colocou uma pergunta aqui que eu acho importantíssima. Ela, inclusive, estava até anotada aqui para eu poder fazer para você. Quando uma criança adotada, vamos pensar também no adolescente, ela começa a contar abertamente de histórias que ela já viveu anteriormente de violência sexual. Como esses pais podem acolher e lidar com esse assunto? Tá. Aí a gente tem que ouvir essa criança, adolescente, enfim. O que essa adolescente ou este adolescente está trazendo? Lembrando, né? Eu estou usando aqui os dois, porque os meninos, os adolescentes também são abusados. Meninos, criança também são abusados, não só meninas. A grande maioria, sim, é das meninas, mas a gente também tem os meninos abusados, né? Ofendidos sexualmente. Que como é um termo que está em transição, a gente também vai mesclando ele ali. Né? A primeira coisa é o acolhimento. Entender como é que esse adolescente, por exemplo, está trazendo essa história. Começou a contar para todo mundo por quê? Será que tentou contar antes e não teve espaço de escuta, então eu vou gritar para o mundo? Estou gritando para o mundo que isso aconteceu por quê? Do que eu preciso agora? Então, a gente tem que voltar para esse início, né? Você está contando isso agora por quê? Estou aqui te ouvindo. O que aconteceu? Que medos que você tem hoje? E assim, como é uma situação muito delicada, talvez até o momento, né? Vamos procurar um profissional, uma profissional que lide com essas questões de sexualidade, para a gente entender, te dar o suporte, para entender o que aconteceu, por que está surgindo essa fala agora só na adolescência. Será que essa fala surge na adolescência porque, enquanto criança, todos os comportamentos não foram lidos, né? Enquanto, olha, eu preciso de ajuda, eu precisei de ajuda. Que aí é realmente esse olhar e falar, por que isso está vindo agora? E pode também surgir apenas na adolescência, porque é um momento em que percebe-se, né, que isso é sexual, que isso não é bacana, que não era uma coisa legal quanto, né, me foi dito que era uma coisa legal, que tinha que ser segredo. Pode ser também que tenha acontecido ali aquele clique difícil, né, que a gente acompanha no consultório, quando a pessoa vira e fala assim, nossa, eu fui violentado ou violentada. Então, a gente tem que ter esse espaço de escuta e acolher. E se a família não souber o que fazer, procurar alguém que possa dar esse suporte. Uhum. A gente vê também, assim, casos de crianças que às vezes chegam nas famílias e, assim, elas chegam meio arredias, né? E, assim, elas ficam meio ali ainda melindrosas, com banho, né? Com a troca de roupa. E aí, como os pais podem aproximar, né? De uma forma que não ultrapasse esse limite, mas que acolha e mostre ali que, não, eu tô aqui, você pode contar comigo, eu não vou fazer nada de mal para você. Como que os pais podem fazer isso? É importante, Jéssica, nesse primeiro momento, porque eles estão construindo uma relação, né? Então, quando a gente começa a construir uma relação na infância, ou no início ali da puberdade, adolescência, a gente tem que pedir permissão e explicar o que está fazendo, que é o que a gente faz com o bebê. Ó, chegou a hora do banho.
Você já sabe tomar banho sozinho? Você precisa de ajuda? Você lava assim? Posso te ajudar? Eu vou só te ajudar a fazer sua higiene. Posso? Ou então, posso ficar aqui para ver como é que você faz? Se eu já posso, se eu ainda preciso te ajudar, se tem alguma coisa que eu preciso te orientar? A criança vai te colocando. Não pode. É porque essa criança precisa estabelecer confiança. Então, para a gente estabelecer confiança com essa criança, a gente tem que perguntar e avisar o que eu vou fazer. Olha, eu estou lavando a sua perninha, você sujou no parquinho, então vou começar pela sua perninha. Né? Entrou areia aqui na cuequinha, na calcinha, então agora nós vamos lavar o bumbum. Lava o bumbum é assim. E vamos lavando o resto do corpinho e dando nome para tudo. Né? A criança maiorzinha que chega nessa situação também, que está arredia, vai ser desse jeito. Nós vamos usar o mesmo recurso. Aí a gente pode usar recurso, né, de livros que falam sobre banho, sobre alimentação, sobre essa aproximação, para fazer essa costura. Né? Mas nesse primeiro momento é trazer para essa construção de uma relação de confiança, em que eu pergunto o que você já sabe e o que eu posso fazer. Aí a criança vai começar a perceber, foi um banho, foram 15 banhos e está tudo bem. Ela vai começar a estabelecer um laço mais estreito aí de confiança. Aí na hora de dormir também é a mesma coisa. Né? Geralmente, quando vem de situações de abuso muito dificultosas, difícil dormir sem ter pesadelo. Né? Então, acolher esse pesadelo. Não adianta a gente ficar perguntando, o que aconteceu? O que fizeram com você? O que te aconteceu? A criança não consegue te explicar. Mas a partir do momento que você acolhe essa criança, fala assim, não, eu vou esperar você dormir aqui. Né? Eu estou aqui com você, você pode dormir. Ou pegar essa criança no colo, que tem, sei lá, 8 anos de idade, andar pela casa e falar, olha, não tem nenhum monstro, tá tudo escuro, você pode voltar a dormir tranquilo. Isso não vai ser uma vez, vão ser várias vezes até essa criança entender que ela está num lugar seguro. Aí ela vai começar a falar, ou ela vai começar a mostrar nos desenhos ou nas brincadeiras, aí é onde começa a intervenção necessária. Uhum. E aí essas intervenções entra também a questão da procura da ajuda que você frisou, que é muito importante, né? E aí teve alguns pais que perguntaram qual é o momento de, por exemplo, procurar um psicólogo, qual é o momento de procurar um médico. Você pode falar disso também. Bom, médico, a gente pediatra, né, é uma constante. Então, o médico ele vai, se precisar ver, pediatra geralmente, né, vê ali a vulva ou o pênis, né, da criança, se tem alguma questão. Mas se machucar, por exemplo, se tiver algum machucado, pode já levar ao médico. E se tiver qualquer dúvida, pode procurar um profissional da psicologia, né, da área de sexualidade humana, facilita esse processo e tirar dúvida. A gente não precisa, a gente tem que aprender a trabalhar com a psicologia também enquanto prevenção. Né? Olha, eu tenho uma dúvida. A gente faz, é que muita gente não sabe que a gente faz, por exemplo, só uma consulta. Né? Não precisa ter um processo terapêutico. Quando a gente fala em terapia da sexualidade, a gente pode fazer, sim, uma única consulta para tirar dúvida. Aí posso consultar, olha, aconteceu isso, minha filha tem tantos anos, eu não sei o que fazer. A gente conversa sobre aquela situação específica. Orientação para pais também, né? Acho legal a gente falar. Às vezes os pais estão com a situação, para a criança está tudo bem, mas está meio assim é para os pais. E aí eles podem buscar um profissional, né? Para poder ter essas orientações de como lidar, de como conversar. E até em situações que não são extremas, né? Assim, não só em situação de prevenção de abuso ou quando já sabe que aconteceu alguma violência sexual, né? Mas antes, por quê? Porque a gente vai ser sempre pais e mães de primeira viagem naquela idade. Ah, mas já é meu segundo, meu terceiro filho. Ok, mas ele está desenvolvendo diferente do primeiro ou dos 2 primeiros. Então, posso ter alguma dúvida?
E quanto mais eu sanar as minhas dúvidas, enquanto, né, uma pessoa adulta, melhor eu vou educar meus filhos e filhas também sexualmente. Então, isso é realmente importante, né? A gente procura ajuda quando precisa de intervenção, mas a gente também procura ajuda quando precisa de alguma orientação. Não precisam ficar com medo, né? Pode chegar e falar assim, olha, eu sei que você é psicóloga, mas eu tô procurando só uma orientação, né? Você não precisa ficar lá, o pessoal acha, vou no psicólogo, vou ter que ficar 1 ano lá. Não. A gente pode trabalhar enquanto orientação, né? A gente faz orientação, uma consulta, 2, se necessário for, e pronto, está resolvida. Aquela questão está resolvida. É diferente de entrar num processo terapêutico, quando precisa de uma intervenção clínica, quando precisa de uma intervenção clínica junto com uma intervenção jurídica. Aí são diferentes. Carol, nós temos 3 minutos. Você consegue fechar aí rapidinho, assim, despedir, mas antes de você despedir, eu acho que a gente pode deixar aqui de indicação alguns materiais para os pais. Você é uma enciclopédia. Eu deixei 2 separados. Eu vou mostrar os 2 que eu tenho aqui em casa. Mas isso. Consultório, né? Não, então, mas depois você também pode me mandar, que aí eu coloco lá no grupo também, indicação de literatura, de coisas para eles poderem conversar com os filhos. Tá. Aí são livros aí interessantes para quem, né, tem filho adolescente, Sex Education, seriado da Netflix, não tem como a gente escapar dele, é fantástico, né? Então, assim, para a gente conseguir dar uma encerrada, o que a gente viu hoje, né? Que educação sexual, ela é importante e ela acontece independente se a gente queira ou não, né? Porque não falar sobre não deixa de ser uma forma de educar no silêncio. Então é importante a gente se posicionar, cuidar da nossa saúde sexual, da nossa saúde mental, para que a gente consiga educar essas crianças. Vai depender da intervenção de acordo com a idade. E quando a gente não souber responder, vamos atrás dessa pergunta. Sexualmente, sobre desenvolvimento, sobre respeito, né? Sobre todos os direitos e trocas que a gente precisa aí de uma maneira saudável. Tem alguns outros livros, a gente tem livros, né, por idade, tem o Pip Fifi, né, que assim, além do livro, tem o site Pip Fifi, se eu não me engano, é .com.br, lá tem materiais, tem e-books, 1 minuto, né? Então, você entra em pipfifi.com.br, tem esse Não Me Toca Seu Boboca, tá? Que a Jéssica vai colocar lá. E esse chegou para mim anteontem. Eu achei ele fantástico. No Meu Corpo Mando Eu, que também é sobre prevenção. Tá? Todos têm ilustrações, então a gente não precisa ficar nu. A gente precisa falar sobre para que nossas crianças e adolescentes fiquem mais protegidos e que tenham uma vida saudável, inclusive sexualmente. Obrigada, Jéssica. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, todas as interações aí. Fico à disposição de quem tiver alguma dúvida e te passo os livros depois.